Olá pessoal, hoje vai ser o 16º vídeo sobre a palavra apostasia. E antes de tudo, eu queria reforçar, para quem se interessa sobre esse assunto, eu já falei muito nos primeiros vídeos, eu acabo esquecendo, eu acho assim sensacional um jeito de ensinar nesse assunto. O pastor Nathan Rufino, ele tem um canal no YouTube, ele ensina muito bem todas as questões envolvendo o arrebatamento pré-tribulacional, e vocês vão ver no canal dele muitos vídeos, né, sobre essa questão da palavra apostasia. Ele faz um estudo excepcional. O outro canal também que eu indico é do canal do pastor Edinaldo Carvalho. Pastor Edinaldo Carvalho. Ele também adota essa mesma entendimento, né, de apostasia como sendo o arrebatamento da igreja, né, antes da grande tribulação. São fora de sério. Eu indico muito esses dois canais. Eu sempre me esqueço de falar em todos os vídeos, né? Eu falei no início, mas o pastor Nathan Rufino e o pastor Edinaldo Carvalho é uma coisa espetacular. Então hoje, pessoal, uma coisa que é uma falha que eu acho que está acontecendo, né, quando se fala das primeiras Bíblias que foram traduzidas, né, do inglês, o pessoal só fala assim, só fala principalmente das Bíblias em inglês, né? Mas também, como eu mostrei em outros vídeos, né, as duas primeiras Bíblias traduzidas para o italiano também trazem em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, trazem a palavra partida. As duas primeiras Bíblias também em francês trazem partida. A primeira Bíblia também para o russo também é partida. E hoje eu vou mostrar mais algumas Bíblias. E antes de continuar, eu queria citar aqui a questão da Bíblia de Wycliffe, que eu assisto muitos debates, né? E tem alguns pastores também que adotam esse entendimento. E eu percebo que muitos citam essas primeiras Bíblias em inglês mais de um texto decorado, né? E eu tinha olhado no texto da Bíblia de Wycliffe, eu tinha olhado a de 1390, né? Eles citam sempre a de 1394, se não me engano, 1394. E aqui na Wycliffe de 1390, na verdade ele transliterou a Bíblia em inglês, um inglês arcaico, e ele transliterou a palavra, no caso da Bíblia, ele traduziu da Vulgata, no caso latim, vulgar, né, vulgar, de Jerônimo, São Jerônimo, e ele transliterou, quando chega na palavra dissécio, ele transliterou. Eu não sei se foi erro na hora de copiar, ou se ele tinha um manuscrito da Vulgata com um erro, né? Eu tenho um estudo aqui que ele supõe que ele deve ter tido em mãos um manuscrito da Vulgata com esse problema. Então, no caso aqui, eu vou mostrar para vocês a palavra dissécio. Aqui está dissêncio, que está em amarelo aqui. Está dissêncio, que não tem a ver com dissécio, né? E eu estava vendo aqui também a mesma Bíblia de Wycliffe, no caso por volta de 1389, que parece que o Wycliffe ele foi corrigindo, né? Ele fez mais uma correção, e a última foi publicada em 1394, o ano que ele faleceu. Foi publicada por um amigo dele, no caso. E eu estou aqui com a de 1389, inclusive a palavra aqui está até esquisita.
está de cess, e aí não dá para entender a continuação. Não é que não dá para entender que seja de cesso ou alguma coisa a mais. Não deu para entender. Então esse aqui deve ter sido alguma falha, né? Que é a primeira Bíblia, né? E essa Bíblia que ela faz parte da coleção particular do pastor Melissa Scott. O nome é Melissa mesmo, Melissa Scott. Lá consta na página dele que esse manuscrito é por volta de data de cerca de 1389. Então, como ele ia fazendo correções, talvez aqui nessa grafia esteja um erro, né? Você pode conferir. Mas pelo estudo que eu vi, realmente a Bíblia de Wycliffe traz dissêncio, que não tem nada a ver com dissécio, né? E é isso aí. Então eu vou mostrar mais algumas Bíblias. Depois eu vou fazer um estudo melhor sobre a Bíblia de Wycliffe. Eu já separei o material. Isso aqui tem que ler, pesquisar. Tem muita informação desencontrada. Eu vou citar aqui a Bíblia conhecida, a Bíblia de Gutenberg. Eu vou ler aqui um trechinho sobre a Bíblia. Traz o seguinte: na Alemanha, em Mainz, né? Em Mainz, na Alemanha, entre 1454 e 1456, Johann Gutenberg e seu parceiro Johann Fust publicaram mais de 150 cópias em formato grande da Bíblia em latim. Este é o livro conhecido hoje como a Bíblia de Gutenberg. Johann Gutenberg pode ter começado a desenvolver uma nova tecnologia de impressão já na década de 1430, e a conclusão da Bíblia demonstrou a viabilidade do seu engenho para produzir livros em massa. Embora os livros continuassem a ser escritos à mão por séculos que se seguiram, o processo de impressão pioneiro da sua equipe tornou-se cada vez mais prevalente, ajudando a mudar a forma como a informação viajava pela Europa e mais tarde pelo mundo. Aí eu tirei até imprimi aqui a capa. Os primeiros livros parecia um cofre. E as primeiras impressões, aqui está a primeira capa, o início de Tessalonicenses. E aqui na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele está aqui, eu fiz uma flechinha em vermelho apontando, está em amarelo ali, está a palavra dissécio. Dissécio significa em latim partida, retirada. Então a Bíblia de Gutenberg, ela na verdade é a Bíblia em latim, em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está lá dissécio. Aqui também uma outra Bíblia publicada na Alemanha, essa aqui em 1475, ela é conhecida como a Bíblia Latina de Menard dos Monacos, ou Mônacos, publicado por Bernhard Richter. Aqui seria uma capa dela, tem a informação da data. Não tem nem capa, na verdade. E essa Bíblia também, em latim, publicada na Alemanha, confirmando. Aí fiz uma flechinha em vermelho, está sublinhado em amarelo a palavra dissécio, em Tessalonicenses. Então, confirmando, publicado em 1475. Aí ele republicou essa Bíblia em 1479. A Bíblia de Menard dos Monacos, ou Mônacos. Era publicada em Nuremberg. E aqui seria uma das primeiras páginas da Bíblia, mais por curiosidade.
também em latim, né, no caso. E aqui embaixo eu fiz uma flecha vermelha na linha onde está a palavra dissécio. Eles conheciam o latim, né? Muito mais do que hoje. E a palavra dissécio, repetindo, partida, retirada. Também aqui a primeira Bíblia publicada nos Países Baixos, né? Na Holanda, que está uma capa inicial dela. Em 1535, eu marquei em cima. 1535. Afscheiden, a palavra em holandês, né? Tá em amarelo ali. Tem a flechinha vermelha, que significa também partida. Então, vocês veem que as primeiras Bíblias publicadas, todas acompanhavam praticamente a Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo, né? E como partida retirada. E como vocês podem observar, né? Quem já assistiu também, eu indico muito os vídeos do professor Nathan Rufino. Ele explica muito bem, porque ele não fica só na palavra apostasia, ele faz todo um estudo nos textos, né? O pastor também, Edinaldo, né? Carvalho, também ele faz um estudo completo. Então, assim, as Bíblias, a maioria delas, atualmente, os tradutores, para se lavarem as mãos, eles simplesmente eles transliteram a palavra grega apostasia, que tinha um sentido claro na antiguidade, no tempo de Paulo, e agora eles traduzem como como às vezes traduzem como rebelião, afastamento da fé, mas não tem nada a ver com isso. O sentido ainda tem um artigo definido, né, na palavra apostasia. E muitos se confundem porque outra coisa, em 1 Timóteo 4:1, fala que alguns apostatarão da fé. Só que Timóteo foi escrito depois de Tessalonicenses. Então, assim, muitos leem a Timóteo, ficam com essa definição na cabeça e acaba jogando para Tessalonicenses. Então, isso aí quem vem acompanhando os vídeos, né, já percebeu isso. E hoje, o que mais eu vou citar? Vocês perceberam que nos outros vídeos, né, eu fui citando também, eu fiz um apanhado da história da palavra apostasia, inclusive na medicina. E hoje eu vou fazer, como é muito material, é muito material mesmo, eu vou mostrar umas coisinhas na área do direito. E eu vou começar, isso aqui é só só uma amostra, né, do que eu vou citar depois. E aí eu vou começar com esse livro. Eu vou citar duas obras rapidinho. Essa obra é Legítima Defesa, de Marcelo Jardim Linhares, 4ª edição, publicada pela editora Companhia Editora Forense. Esse aqui acho que de 1992, 4ª edição, 1992. A primeira foi em 1975. Aqui na página 333, ele vai falar sobre os requisitos da legítima defesa e seus elementos constitutivos, o uso dos meios necessários. Aí vem no subtítulo 124, a defesa. Aqui vale a pena citar esse introito. Ele fala, a defesa é a ação de repelir a agressão, afastá-la, arredá-la, empurrá-la para fora ou para longe. Obstar a ação, evitá-la,
indica uma ação que, embora realizando uma tipicidade concreta, aparentemente corresponde àquela da norma incriminadora. No caso específico, entretanto, tende a remover, eliminar ou atenuar a causa do perigo, dirigindo-se contra a mesma pessoa que a tenha ocasionado. E cita um autor aqui, é Panaim. Aí eu vou continuar aqui na página 353. E o termo aqui, no item 134, a palavra o cômodos dissessos. Cômodos dissessos. Dissessos é de onde vem a palavra dissessio. E o que quer dizer cômodos dissessos? O cômodo afastamento do local. Cômodos dissessos, entre parênteses. É diverso da fuga. É a conduta de quem, ante a iminência de uma agressão, pode, para evitá-la, afastar-se prudentemente do perigo por via de um processo que não denote quebra da sua reputação. É a retirada não só possível, como perfeitamente segura e que, por ser fácil e não vergonhosa, constitui, em alguns casos, até um dever. Bom, esse aqui é só para dar uma pincelada no assunto, né? No caso de direito, tem muitos livros sobre isso. É só para dar um introito, que eu vou citar a palavra dissessio no direito, né? Aqui nós temos um dicionário latim jurídico e dos costumes, verba juris. Dá para ler, né? Publicado por Douglas Dias Ferreira, editora Liberlux. E aqui é a mesma, eu vou ler a mesma frase. Cômodos dissessos. E aqui ele traz até a pronúncia correta. Cômodos discessus. Essa é a palavra em latim. Ele fala recuo oportuno ou retirada vantajosa. Viabilidade de a pessoa agredida afastar-se discretamente. Legítima defesa. Então aqui assim, eu citei a mesma frase, só para dar uma reforçada. Bom, verba juris. E o outro é legítima defesa, Marcelo Jardim Linhares. Mas tem muitas outras obras que eu vou citar. Aqui. Outra coisa que eu vou reforçar aqui eu percebo que muitas pessoas acham que é fantasia isso. Como eles estão acostumados àquele mantra, né? Que a apostasia como é que eles falam? É até engraçado. Eu acho até muito engraçado o afastamento deliberado. Eles dão aquele ênfase, né? É muito interessante. Como é que é? É o desvio deliberado de Deus, é uma coisa assim. Eles fazem uma fantasia na coisa. Eles nem você percebe que as pessoas nunca pesquisaram a fundo, né? É uma pena isso. Então, assim, eu vou citar algumas bíblias aqui em português, onde as pessoas podem verificar. No caso, não é quando é o texto eu falo, e quando é só no estudo, é no caso da Bíblia de Estudo Roman, publicado pela CPAD. Aqui você pode ver, acho que é na página, esqueci agora, mas você vê o texto de 2 Tessalonicenses 2:3, você vai na nota de rodapé, ele vai explicar que tem a interpretação como a apostasia como retirada da igreja da terra.
A Bíblia NVT, eu imprimi que é muito mais fácil para mostrar, né? NVT também na nota de rodapé diz que a outra interpretação pode ser afastamento, partida. A Bíblia do Expositor, né? O Ministério Jimmy Swaggart também traz como partida da igreja antes da grande tribulação. Essa teologia sistemática, assim, eu vou misturar a Bíblia com livros de J. Rodman Williams. Ele vai citar também que existe essa interpretação. Vocês podem ver na páginas 468 e 1027. Quando a trombeta soar, da editora chamada, tem um capítulo, acho que é o capítulo 14, que vai tratar desse assunto. O termo apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3. Apostasia ou arrebatamento? Páginas 249 até 282. Um artigo de H. Wayne House. No caso, as palavras e as obras de Jesus, de Dwight Pentecost. Também, na página 577. Essa obra é publicada pela, acho que é Gospel, né? Vocês conhecem, tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No caso, é o Novo Testamento. Ele vai citar também, na página 575, Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Página 227 e 228. Já fazer um comentário. Comentário Bíblico Popular do Novo Testamento, de William MacDonald. Na página 740. Eu vou citar uma outra aqui que é muito importante. São duas obras que eu vou citar agora, do famoso professor já falecido, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele publicou essa obra, A Estrutura Literária do Novo Testamento. Tem do Antigo Testamento também. E nesse aqui ele vai fazer uma abordagem, né? Vai se posicionar como sendo a apostasia, a retirada da igreja, antes da grande tribulação, na página 412. 412. E uma outra, nessa obra também do professor Carlos Oswaldo, na página 65, ele vai tratar do genitivo de separação. E ele vai usar o texto de 1 Timóteo 4:1. Ele fala: o genitivo indica aquilo do qual está física, espacial ou metaforicamente separado, ou do qual foi retirado. Esta categoria usa verbos ou substantivos que trazem as ideias de cessar, parar, desviar, libertar, remover, desistir, falhar, afastar-se. Traduções de, fora de, longe de. Aí ele vai trazer esse texto. E o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Tem um complemento. Não é o caso de 2 Tessalonicenses. Lá tem um artigo definido: a apostasia, a partida, a retirada, ou o apartamento, apartar uma coisa da outra. Aqui na página 65, aí tem um gráfico, né? Vale a pena estudar essa coisa, esse trabalho. Aqui. Eu citei aquela obra do direito, né? Mas só para marcar, né? Que eu sempre esqueço. Na Vulgata Latina,
Vulgata Latina. É o texto de 2 Tessalonicenses. Aqui vocês veem a palavra de Cécio. 2:3, a palavra de Cécio. Tem mais 3 obras também que eu vou citar para vocês, porque eu continuo a dizer, muitas pessoas, por ser fãs, né, de alguns ensinadores, pastores que têm o entendimento que a apostasia, eles seguem aquele mantra, né, que a apostasia é afastamento deliberado de Deus, rebelião contra Deus. Então eles acham que é invenção, mas não é. Começa pelas primeiras traduções das Bíblias, né, que eu já mostrei para vocês, italianas, francesas, holandesa, russa e assim vai. Tem mais Bíblias ainda aqui para mostrar. Então eu vou aqui mostrar esse livro de Mark Hitchcock e Jeff Kinley, A Apostasia, expondo a sabotagem interna do cristianismo, a apostasia vindoura, expondo a sabotagem interna do cristianismo. Editora Chamada. Na página 40, ele vem tratando do assunto da apostasia. Ele fala assim, o primeiro evento que precisa vir antes do dia do Senhor, que é um período da ira de Deus, que Deus vai praticamente quase exterminar a vida na terra, né? Ele fala assim, o primeiro evento que precisa vir antes do dia do Senhor é a apostasia. Ou aí coloca, aqui é a opinião dele, ou rebelião, que não tem nada a ver com apostasia. Paulo está dizendo que o derradeiro dia do Senhor não pode vir até que haja um afastamento generalizado da fé verdadeira. Eu vejo assim, com todo respeito, vejo assim como uma grande fantasia, né? Alguns entendem o afastamento aqui como sendo uma partida física, no caso que eu estou falando, ou o arrebatamento da igreja para o céu. Apesar de tal visão ter algum mérito, isso é importante, apesar de tal visão ter algum mérito, a maioria dos expositores acredita que isso se refere a um afastamento ou partida teológica. O artigo definido aparece antes da palavra apostasia, sinalizando que não é apenas um desvio qualquer da fé, mas um que é único e que os leitores aparentemente já conheciam. Olha que interessante. Aí ele continua. Aí ele vai dar a razão à apostasia como sendo o afastamento da fé. Mas pelo menos ele toca no assunto, ele não foge, né? Outro livro é de Millard J. Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Publicado pela Vida Nova. Aqui na página 171, ele fala assim, né? 2 Tessalonicenses também apresenta um comentário interessante sobre a tribulação e o arrebatamento. Alguns cristãos de Tessalônica receavam que o dia de Cristo já estava presente. Presente é uma interpretação mais exata do que perto, e não entra em conflito com o ensino anterior de Paulo, de que o dia realmente estava perto. Esses cristãos estavam preocupados com a volta de Cristo, em chama de fogo, tomando vingança contra os ímpios. Paulo procurou aliviar as suas mentes ao indicar que, antes de vir esse dia de vingança do Senhor, outros acontecimentos tinham de ocorrer. A partida, a apostasia e a revelação do homem, do pecado, o anticristo.
Aqui é engraçado, aqui ele coloca já de cara apostasia como sendo a partida. Aí ele faz aqui, vai discorrer aqui embaixo. Geralmente o substantivo grego apostasia é interpretado por sua transliteração apostasia. E se for aqui interpretado dessa maneira, significa um abandono moral, espiritual ou doutrinário da fé. Eu acho interessante essa manobra. Aí ele cita um autor, né? E. Schuller English. No entanto, propôs o que Walvoord chama de uma interpretação um tanto inusitada de 2 Tessalonicenses 2,3. E Lewis adotou e defendeu. A apostasia em 2,3 deveria ser traduzida como por partida, em vez de apostasia, e se refere ao arrebatamento da igreja para fora do mundo antes da tribulação. Aí ele vai discorrer, vai voltar a defender, né, talvez afastamento da fé. Tem esse livro também de John F. Walvoord e Mark Hitchcock, editado por Philip E. Hanley. 1 e 2 Tessalonicenses, da chamada também. Aí ele vem falando também sobre ele leu o versículo 2,3 de Tessalonicenses e fala: a questão que afligia os Tessalonicenses, contudo, era se os sofrimentos pelos quais passavam seriam evidências de que estavam vivendo nesse período predito, o dia do Senhor, né? Assim, Paulo respondeu a essa indagação: não, vocês não entrarão naquele período. O Senhor virá para vocês antes, para deixar essa doutrina bem clara. Alguns eventos que deverão ocorrer no início do dia do Senhor são revelados. O fato de esses eventos ainda não terem acontecido demonstrava que o dia do Senhor ainda não havia começado. Os Tessalonicenses não podiam estar vivendo esse período porque certas coisas deveriam acontecer antes. Assim, Paulo os adverte de não se deixarem enganar. O versículo 3 afirma que duas coisas devem ocorrer antes do início do dia do Senhor e do tempo de julgamento. A primeira é a apostasia. Literalmente, essa palavra significa uma queda ou uma partida. Não sei onde ele achou a queda, né? O sentido é o mesmo aqui. Partir ou renunciar no sentido doutrinário. Também uma forçada de barra, né? Na verdade, a palavra em português apostasia origina-se do próprio termo grego utilizado no texto original, apostasia. No caso é a transliteração. Então aí continua, você vê que eles defendem a apostasia como sendo uma deserção da fé, aquela coisa toda. É um mantra, né, que virou, né? E eu vou ler também um comentário bíblico de Moody, volume 2 de Mateus a Apocalipse, publicado por Everett F. Harrison, na página 617. Ele vem no item B, será precedido por sinais definidos. No caso, os sinais que vêm antes do dia do Senhor, né? Aí ele fala: ninguém vos engane. Veja Mateus 24:4, tal. E aqueles de 2 Tessalonicenses 2:2, os outros não acontecerá, não se encontra no texto grego. Não acontecerá, não se encontra no texto grego, mas algo parecido deve ser acrescentado. Dá para entender, né? A apostasia, literalmente. O significado da palavra era conhecido dos leitores de Paulo, mas nós não temos essa felicidade. Acho que eu já li uma vez para vocês isso, né? Então, sempre tem uma dúvida.
eles falam sempre que os leitores tinham pleno conhecimento do que significava apostasia. Agora nós não temos essa felicidade. Outra coisa que eu ia ler aqui, só para deixar claro, né, que a Bíblia LTT, o tradutor já colocou no texto, no próprio texto, ele traduziu a apostasia por retirada dos santos, né, da terra antes da grande tribulação. Uma coisa também interessante da Bíblia da Paulina, essa aqui é uma nova edição, eles vinham sendo publicados, eles vinham publicando em partes, né, o Novo Testamento, Salmos e tal. Agora no final do ano eles publicaram ela inteira. E no caso da apostasia, eles falam o seguinte, ele fala assim que a linguagem desses versículos, né, nessa questão da apostasia, ele fala assim, a linguagem desses versículos é velada. É preciso distinguir a apostasia, uma divisão no interior da comunidade, da revelação do ser da iniquidade, aí vai. Então eu achei interessante que ele também confirma que é uma passagem complicada. E ele fala assim, a linguagem desses versículos é velada. Então, é para chamar atenção. Isso aqui para mim é um sinal do comentarista para os leitores pesquisarem por si. É tipo uma dica, né? Não custa pesquisar. Por exemplo, muitos usam assim dicionários simples, né? Por exemplo, esse aqui é um índice da Bauer and Arndt Greenfish Greek Lexicon. Isso aqui é um índice só. E aí na palavra apostasia, segundo Tessalonicenses, ele simplesmente diz que é apostasia é a rebelião. E muitos também se baseiam naquele todo mundo usa, esqueci agora. O pessoal usa o aplicativo e aperta o botão e cai lá, esqueci agora, fugiu o nome. E as pessoas não vão em dicionários mais apurados, né? Como eu já citei nos primeiros vídeos, né? Tem também a Bíblia King James, a primeira edição, 2018. Essa aqui é a versão que foi impressa na Coreia, com o estudo Roman também. Então, essa aqui também o tradutor colocou como separação. A apostasia ele traduziu como separação. Ele não fugiu do assunto. É tão interessante também, eu já citei, mas vale a pena sempre citar isso. Por exemplo, essa Bíblia publicada em Portugal, ela, pela Teológica, em Praga, né? Edição de 1993, eles trazem aqui o texto da Vulgata, de um lado, e a tradução em português do lado. E em Tessalonicenses, é engraçado que eles traduziram, eles não traduzem, e pelo contrário, eles fazem assim, que ninguém vos engane, de qualquer modo que seja, porque antes tem de vir a apostasia. Ora, se do lado esquerdo está o latim, que é de Cessus, por que não traduziu? Não, o que eles fazem? Eles pegam eles puxam a apostasia que está no grego. Por que não traduziram o latim? Porque quando vai traduzir o latim é muito difícil enganar. Não tem como mascarar. O latim é uma língua muito, muito exata. Então o que eles fazem? Eles invertem. Por que não traduziu o de Cécio? Aqui está o texto de Tessalonicenses. Do lado latim, lado esquerdo latim, a Vulgata, e do lado direito a tradução em português. Parece uma comédia, né? Deus que me perdoe, mas parece uma comédia isso. E a mesma coisa eu tenho uma outra Bíblia que eu mostrei para vocês em outros vídeos, a latim, uma edição pelo Vaticano, tem o latim e o italiano, também é a mesma coisa.
eles não traduzem a palavra latina. Eles pegam, trazem a apostasia de volta. É tão engraçado isso. Na Bíblia TEB, eles chamam a atenção à apostasia, isto é, eles colocam já o abandono de Deus pelos homens. Faz parte dos fenômenos escatológicos anunciados pela apocalíptica judaica. Os termos apostasia, homem da iniquidade, filho da perdição, ímpio, são usados com o artigo, como se tratasse de pessoas ou realidades bem conhecidas de seus correspondentes. Ele chama a atenção que tem o artigo definido. Mas no fim ele segue um mantra, né? Afastamento da verdadeira religião, aquela coisa toda. Eu acho que eu já li tudo hoje. Até que foi rápido. Eu pensei que fosse demorar mais. É isso mesmo. Então, pessoal, ficamos por aqui então. Eu vou, como eu estou terminando os acertos da segunda edição do livro de Enoque, então está muito corrido, muita correria. Mas com relação à apostasia, pelo jeito eu vou continuar ainda com muitos vídeos ainda para ira de muitas pessoas, né? Tem pessoas que não aceitam, né, de maneira nenhuma, porque já estão com a escatologia já fechada, né? Doutrinal, não tem como, não tem como reverter. Tem pessoas que não, ficam até com ira, né? Interessante. Eu vejo nos debates, é impressionante. Mas não tem como fugir, né? A palavra tinha aquele significado na época de Paulo e foi por causa da revolução, da reforma protestante que a partir daí, né, muitas Bíblias começaram a transliterar simplesmente a apostasia, não traduziram mais. Então é isso aí, pessoal, ficamos por aqui. E eu torno a indicar o canal do pastor Nathan Rufino e do pastor Edinaldo Carvalho. O pastor Rufino tem uma habilidade fora de sério para tratar na questão da apostasia. Os vídeos meus são só sobre a palavra apostasia. Seria um estudo assim específico, a história da palavra apostasia. Ele faz um estudo dos textos, né? É muito, muito amplo o estudo dele. E o pastor Edinaldo Carvalho também, ele tem um conhecimento fora de sério, né? Ele está muito ligado no que está acontecendo no mundo atualmente. E todos nós temos assim, uma visão muito, assim, uma quase certeza que o arrebatamento está muito, muito próximo, né? E lembrando que para o arrebatamento não precisa sinal, né? As pessoas confundem muito. O que vai dar início, o start, né? Para se contar o tempo, vai ser justamente o arrebatamento. Então, fiquemos vigilantes. Até a próxima, pessoal.